Fala pessoal, chegando hoje para falar com vocês a respeito de livros aqui no Sujeito Literário e livros no plural. Eu vou apresentar alguns dos livros que eu ganhei, outros que eu comprei, livros que chegaram aqui por último. Eu não sei se eu digo que é por último, né? A maior parte deles sim, foram os últimos que chegaram aqui na nossa estante. Já tem uma estante bastante reformulada em vista daquilo que foi as nossas gravações aí daquele tour pela estante do Sujeito Literário. Então se vocês tiverem interesse que eu faça um outro tour, deixem aí nos comentários, porque tem muita coisa. Mas se eu não fizer um tour completo, eu vou aos poucos trazendo aqui então estes novos livros que foram chegando. Eu selecionei alguns que chegaram por último mesmo e outros que foram ficando para trás eu nem mesmo comentei aqui no canal e eu acho que é importante falar a respeito deles, né? Alguns dos autores mesmos enviaram para cá. Eu sempre estabeleço esse critério, né? Quer enviar o livro, pode enviar. O ideal é fazer um contato antes, porque tem livros que eu realmente não me interesso. Por exemplo, alguém quiser me enviar aqui um livro a respeito de autoajuda, coisas do tipo, eu não preciso mandar porque eu não vou ler, né? Então não faria a pessoa perder o tempo dela, né? Eu não jamais diria, não, me mande, eu quero ter livros, não. Essa ideia assim de acumulador eu não me serve, assim. Eu vou atrás de livros que eu goste, e aí eu mesmo entro em contato com os autores, faço questão de pagar por essas obras. Às vezes as pessoas me enviam e elas fazem questão de me dar os livros e eu fico muito agradecido também, e obviamente sei reconhecer isso, né? Mas a ideia aqui é que eu vou falar em formato de resenha ou entrevista daquilo que eu de fato gostei. Ano passado tinha 2 parcerias com editoras, foi bem legal, mas é aquilo, né? Às vezes as resenhas eram mais positivas, outras nem tanto, porque o meu compromisso principal é contigo que assiste o canal e eu não vou fazer jabá, nem marketing de livro que eu não gosto, assim. Então, ganhar livro por ganhar livro, ler por ler, resenhar por resenhar, não é o compromisso deste canal. O compromisso deste canal é ler aquilo que a gente gosta, dividir aquilo que a gente acha que é realmente interessante e convidar vocês a fazerem leituras que eu, de fato, compreendo que sejam positivas, interessantes e importantes para vocês, que eu já conheço aqui muito do público, o público já conhece também, que gostam daquilo que a gente trabalha aqui, do tipo de literatura que a gente costuma falar no canal. Isso vai desde a literatura infantil até a literatura adulta e perpassa diversos gêneros, como vocês sabem muito bem. E novembro é o mês do meu aniversário, né? Então o que eu fiz? Eu me presenteei com um monte de livro, né? Foi o que eu pude fazer por mim, fiz isso de forma antecipada. E tá aí, né? Vai ficar esses livros aí também, muitos deles, alguns eu estou trazendo aqui, mas outros estão por aí, talvez em algum momento vocês fiquem sabendo quais são. Vamos conhecer um pouquinho destes que foram os últimos que chegaram aqui para a estante do Sujeito Literário. O primeiro deles, que já chegou há bastante tempo, eu não comentei, gostaria de comentar com vocês, é este aqui, o livro Estilhaços, do Luiz Fernando Amâncio, que é um contista, né? Um livro de contos. Vocês podem ver que é um livro fininho, assim, os contos não são muito extensos, são 30 textos, e o Luiz Fernando Amâncio, ele já tinha tido a oportunidade de me mostrar o trabalho dele com uma outra obra, que é O Voo Rasante do Pombo Sem Asas. O Voo Rasante do Pombo Sem Asas, esse livro com um título tão inusitado, né? Esse livro tem resenha aqui no canal, eu gostei bastante, eu lembro que na época que eu fui atrás, eu me interessei muito mais pelo título, ele me chamou a atenção, e aí depois eu fiz a resenha, coloquei nas redes, né, tanto aqui no canal, quanto no Instagram, no blog. E aí o Luiz Fernando chegou até mim e para minha alegria, ele gostou bastante da resenha. E aí então é sinal de que foi uma leitura que valeu a pena para ele, assim, a interpretação que eu fiz da obra. Ele tem contos que são também enquadrados naquela categoria de mini contos, né, bastante objetivos, porém com muito conteúdo, assim. Eu gosto dessa característica do Luiz Fernando de falar das questões que são viscerais mesmo, assim, então acho que valeu muito a pena a leitura desse livro, e aí eu mesmo que fui atrás desta obra aqui, Estilhaços. Eu fiz questão de ir lá comprar o livro, e quem sabe mais pra frente aí a gente não possa voltar a falar dele aqui no canal. Esse livro, Estilhaços, que reúne 30 textos, como eu disse pra vocês, e eles se encontram no limiar entre a crônica e o conto. Essa é a caracterização que o Luiz Fernando faz. Então uma coletânea com pequenos episódios épicos da vida cotidiana. Neles o leitor encontra, por exemplo, os transtornos gerados por um acidente de carro, os ciúmes de um pai por sua filha, um morador incomodado com os ruídos no apartamento de cima, o luto de um marido abandonado.
e em poucos caracteres Luiz Fernando Amâncio se dedica a nos contar histórias plausíveis e na mesma medida repletas de uma poética particular. É assim que está a apresentação da obra e eu faço votos que vocês, assim como eu, vão atrás desta leitura, certo? Então esse é um livro que eu já tenho há bastante tempo aqui e ainda não tinha falado dele, então acho importante comentar com vocês. Outro livro de um autor nacional contemporâneo que recentemente concedeu uma entrevista aqui para o Sujeito Literário, então vocês podem acompanhar, eu deixo no link aí, que é o Fábio Amaro, pelotense, assim como eu. Ele me deu esse livro aqui e eu fiz questão também de pagar para o Fábio, né? Ele trouxe aqui para me presentear, mas eu acabei comprando o livro dele. É o livro chamado de Babel, é um livro de poesia, as múltiplas vozes, como ele fala aí na conversa que nós tivemos, no bate-papo literário. Vale a pena vocês darem uma conferida. E a gente fez essa conversa por ocasião da leitura de um outro livro que também, agora já foi falado aqui no canal, mas eu não tinha mostrado nem lá no Instagram, que é o TNT e Outros Poemas, também do Fábio Amaro, 2 obras dele. Então, recentemente conversamos com ele aqui, vocês podem acompanhar trechos dos poemas do Fábio, tanto na entrevista que eu fiz com ele para o canal, quanto lá no Instagram, onde eu também já coloquei alguns destes poemas para o pessoal ir conferindo. Então, são 2 livros também que chegaram recentemente aqui. Um deles eu já fiz a leitura, já fiz uma conversa com o Fábio a respeito, e o outro é este aqui, o Babel, que eu ainda não li. Ainda sobre livros de poesias, eu fui atrás também de outra poeta que me chamou bastante atenção nas redes, eu estava conferindo lá as publicações dela, que é a Gabriela Marra, e eu tenho aqui estes livros dela, né? Eu entrei em contato com a autora, adquiri essas obras. Nós temos Tempo, Poemas de uma Vida Esquecida, Selvageria e também um livro que é, na verdade, um caderno, que é um exercício poético, segundo a própria autora, que faz par com Selvageria. Selvageria é este, que é o último livro da Gabriela, se não estou enganado. É isto mesmo, livro deste ano de 2023 já. Tempo é um livro de 2022. E do que falam estas obras, né? Vamos começar falando um pouquinho a respeito deste livro, O Tempo, que ele é um livro dividido, na verdade, em 7 partes. Então a gente tem ali Águas do Tempo, Minhas Águas, Outras Águas, Morada Salgada, Miudezas Marinhas, Mar de Amar e Além Mar. É este o propósito da obra da Gabriela, que eu não li ainda, farei a leitura e verei então qual é a fluidez desta obra literária para poder trabalhar com vocês aqui e conversar a respeito desta obra. Também o Selvageria, este é um livro que é o mais recente, o livro da Gabriela, né? Então é um livro que ele fala da violência diária, né, que tenta inviabilizar as mulheres. Então ela mesma vai dizer isso. Ela vai, ao falar sobre ele, na dedicatória que ela fez no livro, ela diz que Selvageria são poemas e histórias que contam a violência diária, que tentam invisibilizar as mulheres, mas gritamos. Tá certo. Então, todos esses livros aqui, incluindo, eu vou dizer que são 2 livros, né, mas incluindo o par, né, que é o caderno de exercício poético, serão todos eles certamente apresentados melhor para vocês aqui no canal, provavelmente no formato de entrevista, onde eu vou conversar com a autora. A gente já está em conversa prévia e isso será possível de fazer, então, para que a gente possa conhecer um pouco mais do trabalho da Gabriela. Também chegou aqui, e esse foi enviado pela autora, a autora é Ana Lúcia Vieira de Andrade, me enviou recentemente essa obra, é a história de Pinta Dalila para Nunca Mais Esquecer. Este livro é um livro infanto-juvenil, a autora entrou em contato comigo, eu expliquei para ela como que funcionam as questões aqui no canal, né? Não tem aquela obrigatoriedade de que será resenhado. Eu fiz um questionamento também para saber se é um livro que eu posso ler com Luquinhas, ou se é um livro já para uma idade um pouco mais avançada, ali, os adolescentes. Mas eu pretendo sim ler este livro, espero que dê para ler com o Lucas, ainda não sei, e trazer mais detalhes para vocês, né? A Ana Lúcia, ela é professora, é crítica de teatro, é PhD em estudos hispânicos, e ela publicou 3 livros sobre teatro brasileiro, mas este é o seu primeiro como autora de ficção para crianças. E aqui fala que a história de Pinta Dalila é um conto narrado por uma mulher adulta num tom de memória a um leitor criança. E ela recorda seus tempos de infância, nos anos 70, comentando sobre a vida numa época de repressão, em que tudo tinha que ser preto e branco, certo e errado, sem muito espaço no meio. Aí então,
o livro da autora, da Ana Lúcia Vieira de Andrade. Vamos ver se ele volta aqui para o canal também após fazer essa leitura, em formato de resenha ou talvez em conversa com o Lucas, certo? Também recebi, foi enviado pela autora, fez contato comigo ali pelo Instagram e me chamou muita atenção a obra dela, que se chama A Sombra de Sofia, da Andréa Modesto. A Andréa Modesto, ela é astróloga desde 88, é carioca, tem 68 anos e mora há 31 anos em São Paulo. Ela publica artigos sobre astrologia na Veja de São Paulo e em suas redes sociais. E começa uma carreira literária com base em experiências pessoais, embora seu primeiro livro não seja muito autobiográfico. Este livro, portanto, é um romance, né, um romance de estreia da Andréa Modesto, que percorre os passos de Paulo e seu processo de superação, tocando em questões delicadas como doença mental, morte, luto e todo o processo de superação do protagonista, que retornará às suas origens e terá sua masculinidade posta à prova. Tudo que lhe foi negado e deixado para trás ganhará um novo significado e relevância neste quebra-cabeças muito bem escrito. Veremos então mais detalhes a respeito desse livro, provavelmente mais para frente, aí, conforme eu conseguir fazer essa leitura. Ele saiu pela editora Folhas de Relva. Recentemente também fui visitar o amigo Luiz Carlos Vaz e ele me presenteou com 4 livros. Então eu vou falar um pouquinho desses livros para vocês. Tá? O primeiro deles que eu vou te falar é esse aqui, A Taça do Mundo é Nossa, que é escrita por ele mesmo, pelo Luiz Carlos Vaz, é de autoria do Vaz, e são crônicas. Esse é um livro de crônicas, né? Diferente de A História de Abel, que eu já li, tem resenha no canal, deixo o link para vocês acompanharem. Inclusive entrevistei o autor por ocasião dessa leitura, um livro muito bom, fantástico mesmo, com aquela característica do escritor fronteiriço, né? Toda aquela pegada, aquele linguajar do escritor fronteiriço, mesma coisa que a gente acompanha, por exemplo, nas obras de Aldir Garcia Chulé, de quem o Vaz era grande amigo. E o Vaz me presenteou com essa obra. Eu achei legal a apresentação do Alfredo Aquino, que é quem assina aqui, pela Ara do Tempo, né, editora, explicando do que se trata essa obra. Ele vai falar que existem 3 copas neste livro, que é um livro cativante, elucidativo, acessível e muito próximo de todos nós. É a copa da miragem, dos números monumentais, das cifras hipnóticas e dos caprichos mirabolantes. A copa tangível, da bola quicando sobre o cimento e batendo contra paredes grafitadas, reproduzida identitariamente por multidões nas praças, nas ruas, nos pátios, nas canchas das escolas, em qualquer lugar, onde as pessoas torcem com alegria suprema e às vezes com tristeza de abismo, sentimentos recorrentes renovados a cada 4 anos. E a terceira copa, a das imagens reais, das fotografias realizadas com esmero pelo próprio escritor, que nos mostram a vida como ela é, para todos e como todos a veem, minuto a minuto. Então, além das crônicas, tem também ilustração com as imagens, bastante interessante. Mais uma obra do Luiz Carlos Vaz. Ele está lançando mais 2 livros este ano, na Feira do Livro de Pelotas, e também vai estar em Porto Alegre. Não sei quando é que esse vídeo vai sair, né? Mas o Vaz tem viajado bastante aí pelo estado para poder estar apresentando, mostrando seu trabalho. E eu faço questão, porque gosto muito mesmo do trabalho do Vaz, de estar trazendo essas obras e comentando com vocês aqui. E, para minha alegria, ele me presenteou também com Leituras Clássicas Graduadas, que é um livro paradidático do grande Miguel de Cervantes. Aqui nós temos 2 contos, O Casamento Enganoso e O Colóquio dos Cachorros, né? El Colóquio de los Perros. E é uma edição que, pelo que eu entendi, ela é adaptada. São leituras que são indicadas nos colégios lá na Espanha, mas ele está o texto no original, né, no espanhol. Então achei bem legal, bem interessante. Não deixa de ser um exercício também para que a gente possa estar lendo em espanhol. Eu gosto bastante da cultura, inclusive, né? Então, para mim, foi um grandíssimo presente, fiquei muito contente mesmo. E é um livro que tem até textos introdutórios que debatem a obra, assim, bem legal, como tem em alguns livros, por exemplo, do Simões Lopes Neto. Eu tenho uma edição paradidática aqui também, então vai ser bem legal fazer a leitura desse livro. E já aproveitando, né, inclusive eu tenho aí encomendado para que chegue aqui em casa mais 2 livros do Miguel de Cervantes também. A biografia do Cervantes e o outro livro que é as novelas exemplares, né, mas aí em português, que além dessas 2 tem outras que já, por um acaso, eu já tinha encomendado antes de receber essa obra, né, e vem ali mais alguns textos que não estão contidos nessa edição
que eu fui presenteado pelo Vaz. Então, isso eu estou me presenteando, no caso, né, já que novembro é meu aniversário. E o Vaz também me deu esta edição aqui de História, estava ao contrário, História e Tradições da Cidade de Pelotas, do Mário Osório Magalhães, historiador. Essa é a 6ª edição, e essa edição é muito legal, eu já li esse livro, mas eu li numa outra edição que eu tinha, aqui ó, separei para mostrar para vocês. Essa aqui é a edição que eu tinha, que eu fiz a leitura, é bem mais antiguinha, ó. E daí o Vaz me presenteou com esta outra edição, que é Dar do Tempo e que traz imagens, né? Traz ilustrações desta obra. Então é bem legal para quem quer conhecer a história de Pelotas, para quem não é daqui, para quem quer ter um pouco mais de contato com as nossas origens, características e tudo mais. Fica a dica deste livro também. E, como não poderia deixar de ser, o Vaz também me presenteou com um livro do Aldir Garcia Chilé, este livro que chama-se Os Limites do Impossível, Contos Gaderlianos. Então a gente tem aqui, a partir da ideia estarrecedora de que o nascimento de Carlos Gardel ocorreu em Tacuarembó, no Uruguai, fruto de incesto e estupro, os contos deste livro transitam por algumas versões do espantoso acontecimento. Aqui se imagina e se inventa como tudo terá acontecido de forma a alcançar uma realidade ficcional que se propõe a verdadeira a percepção do leitor. Que eu ganhei de presente também, muito legal. Eu tenho aqui este livro com as 20 melhores contas, os 20 melhores contos, eu ia falar crônicas, os 20 melhores contos com crônicas ficou contas, mas não é isso, tá? Do Aldir Garcia Chilé. É um livro que eu preciso ler para que eu possa resenhar para vocês e a gente falar um pouco mais do Chilé aqui também no canal. O Vaz era um grande amigo e admirador da obra do Chilé, tem tudo do autor, então acho que é também a pessoa com a qual a gente pode fazer um contato aí para falar um pouco mais sobre este grandíssimo autor aqui, que viveu aqui em Pelotas, né? E que era muito próximo do Vaz. Dando sequência, agora eu vou falar de livros que eu me presenteei, que eu recentemente trouxe aqui para casa. O primeiro deles é este aqui, do Nabokov, Lições sobre Dom Quixote. Este livro é um livro que fala aí desde 51 e 52, dos anos, né, desses 2 anos, do início lá dos anos 50, aliás, do final dos anos 50, início dos anos de 1951, até ali o ano de 52, onde o Vladimir Nabokov foi professor visitante na Universidade de Harvard. E ele foi ministrando um curso sobre Miguel de Cervantes e a sua mais famosa obra, que é, como você sabe, Dom Quixote, que é também a obra que marcou a minha vida de forma singular. Os textos, anotações, análises e críticas reproduzidas para as aulas estão reunidos neste Lições sobre Dom Quixote. São 6 capítulos que compõem o volume e oferecem uma visão bem humorada e irônica do professor Nabokov, além de introduzir uma nova análise dos destemidos cavaleiros Dom Quixote e Sancho Panza, e de toda a aventura quixotesca, apontando a violência da obra sem romantização e exaltação dos aspectos cômicos, tão em voga na literatura cervantina da época. Então essa é uma leitura que, para quem é fã de Dom Quixote, né, quem gosta muito dessa obra, acaba se tornando, acho que até meio obrigatória, né? Eu vou ler e vai ser uma forma também de a gente continuar falando sobre Dom Quixote aqui no canal. Para quem não sabe, a gente tem já uma playlist ali que fala só a respeito de Dom Quixote. Outro livro que eu comprei recentemente, eu acho que posso dizer que eu me presenteei, né, foi este aqui, Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino. É uma nova edição, há horas eu estava de olho naquela edição mais antiga da Companhia das Letras, mas aí saiu essa nova edição de capa dura, né? Esse eu acho que é um livro que é válido ele ser bastante preservado, ser uma boa edição, um livro assim, um tamanho bom, né? Boa diagramação, e é um livro de um cara que eu admiro bastante, e são textos que vão falar sobre diversos autores, né? Ele fala sobre Voltaire, sobre Balzac, Stendhal, Dickens, Tolstói, Borges, enfim, tem vários autores que ele vai comentar a respeito de suas obras. E é um livro que eu sempre quis ler, ainda não tinha feito a leitura, não tinha essa obra. Acaba sendo, como diz na apresentação da obra, né, um passeio guiado pelas obras que são consideradas fundamentais na literatura, e acaba se tornando o próprio livro do Calvino um clássico, né? Eu quero ler mais Ítalo Calvino. Tenho algumas leituras já realizadas, tem um vídeo aqui no canal sobre o Escrutinador, que foi um livro fantástico, um livro muito bom.
que eu recomendo, tanto que assistam a resenha quanto para que façam a leitura dessa obra. Então eu estou bem empolgado para fazer a leitura do Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino, livro que eu acabei me presenteando, eu mesmo. Vou deixar mais para cá. Também acabei adquirindo este livro aqui, ó, do Albert Camus, que é O Mito de Sísifo. O Mito de Sísifo, não sei se eu separei para mostrar para vocês. Separei. Eu tinha nesta edição aqui, ó. Nesta edição da Best Bolso. E eu tenho muita vontade de ler o Mito de Sísifo, né? Só que eu realmente, gente, aí vem a minha honestidade que eu preciso passar para quem acompanha o canal, né? Eu fiz a compra dessa obra e quando eu comprei ela, dizia ali texto integral, tudo mais, eu digo, vai valer a pena. Mas essas páginas em branco, assim, que transparece do outro lado, eu achei que eu não ia ter o melhor contato com a obra, assim, né? O melhor proveito com a leitura. Então eu estava sempre deixando ela de lado, dizendo, eu quero pegar esse livro para ler, eu quero pegar para ler, mas também esperando achar uma outra edição que me agradasse. Aí eu descobri, né, que tinha pela Record essa edição aqui, e eu acabei então comprando. Quero muito fazer a leitura, como falei para vocês. Para quem não conhece, né, O Mito de Sísifo foi publicado em 42, durante a Segunda Guerra, portanto, né, e está dentro daquela pegada do absurdismo, né. Teve a guerra, a ocupação da França, o triunfo, naquele momento, da violência e da injustiça, né, que é algo que é marcante também na obra do Camus, ele mostra bastante esses aspectos, né. O Mito de Sísifo explica o estrangeiro, o homem absurdo antes de se revoltar, que se tornou assassino por causa de uma praia, um árabe, o sol Mediterrâneo e o revólver que estava no bolso, conjunto de circunstâncias que ele não procurou nem quis. E aqui eu faço uma pausa para dizer para vocês que tem no canal aqui, O Estrangeiro é maravilhoso, né? Um livro muito bom. A gente tem aqui uma conversa com o André Rodrigues da Silva, que é especialista na obra do Albert Camus. A gente fez uma conversa muito legal, também posso deixar o link para vocês acompanharem. E o André ele vai dissecar não só essa obra, O Estrangeiro, né, que eu fiz a leitura e na hora eu pensei, preciso conversar com o André a respeito, como também ele vai falar da obra do Albert Camus como um todo, então vale muito a pena acompanhar esse bate-papo literário que ainda não tiver acompanhado. Então, o que o Mito de Sísifo faz aqui, conforme a apresentação da editora? Ele se abre com a questão do suicídio, assim como O Homem Revoltado, que é um livro do Camus que eu não li ainda. O outro polo do pensamento de Camus aborda a questão do assassínio. É um ensaio de grande densidade de linguagem que exerceu sobre uma geração inteira uma influência profunda. Então Camus diz em Mito de Sísifo que sempre houve homens para se defender os direitos do irracional. A época atual vê renascer sistemas paradoxais que se empenham em fazer a razão tropeçar. O terrorismo individual sucede o terrorismo de Estado e vice-versa. Então, eu já tinha lido A Peste, e tem a resenha aqui no canal, vocês podem acompanhar. Acho que separei aqui, né? Os dois livros que eu li do Albert Camus. Eu li A Peste, no período da pandemia ainda. Tem uma resenha aqui, acompanhem, por favor. Gostei muito de fazer a leitura e de fazer a resenha. Então, para quem ainda não leu A Peste, fica a dica para que acompanhe esta resenha aqui no nosso canal. E já tinha lido também O Estrangeiro, tá? Todos eles nessas edições da Record, tá? Que é muito boa. E O Estrangeiro tem essa conversa com o André aí também, que vai dar uma luz muito boa para quem quer fazer a leitura, e até mesmo para aprofundar para quem já fez a leitura. E agora, o próximo livro que eu devo ler do Camus é O Mito de Sísifo. Então fiquem de olho aí no canal, que em breve falaremos mais de Albert Camus por aqui. Dando sequência aqui, eu fui atrás de mais uma obra, esta obra que diz respeito a um conflito árabe-israelense que vem ocorrendo aí em proporções assustadoras, né? Muitos civis sendo mortos, e é uma barbárie, algo que lembra inclusive o próprio Holocausto, né? Então, crianças, hospitais sendo bombardeados, e o conflito árabe-israelense sempre tem alguém para dar um pitaco, para dar uma opinião, e eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com algumas questões aí. Então, quando se trata de assuntos como esse, que eu acho que precisa de um aprofundamento maior para poder emitir opinião, eu prefiro recorrer às fontes originais, aos livros. Então eu tenho acompanhado bastante entrevistas, tenho lido muitos artigos, tenho procurado me inteirar um pouco mais disso, e nesta carona vem a minha ideia de ler este livro aqui do Ilan Pappé, que é um intelectual israelense, e ele tem
este livro intitulado 10 mitos sobre Israel, que foi indicado pelo professor Gustavo Gindre, que eu acompanho ele nas redes sociais, dentre outros livros que ele citou ali, que ele indicou, para quem quer poder ter um conhecimento maior a respeito do conflito, para poder estar aí emitindo opiniões. Então a gente vai lá direto com alguém que conhece, que entende, que sabe do que está acontecendo, para poder trazer essa versão para que a gente possa, então, ir assimilando algo que para mim é assim, é algo que tem me chocado muito. Eu tenho também uma obra em quadrinhos aqui, A Palestina, que acho que é um livro interessante, até acho que ele estava aqui pela volta, vou mostrar para vocês. Um momentinho eu já trago para mostrar para vocês, vou fazer aquele. Tá aqui, ó, tem esta obra em quadrinhos também, do Joe Sacco, que eu tenho ela aqui e não li, então são dois livros que, tanto um em quadrinhos quanto este outro aqui, tá virado, ó, de 10 mitos sobre Israel, que podem em qualquer momento aparecer aí em formato de resenha ou lá pelo Instagram, para a gente poder tratar um pouco mais sobre esse tema também. Acho que esse é um compromisso que devem ter os canais de literatura, tratar também dessas questões históricas e contemporâneas, embora esse seja um conflito histórico que já se arrasta aí há muitos anos. Então, no livro do Ilan Pappé, a gente tem aqui ele dividido em 3 partes. A primeira parte é sobre as falácias do passado. Ele vai falar da Palestina, que era uma terra vazia, que os judeus eram um povo sem terra. Aí vai falar sobre o sionismo, vai falar sobre os palestinos deixando sua pátria voluntariamente em 1948, sobre a Guerra de Junho de 67. Depois ele vai falar das falácias do presente. Isso aí tem muito a ver com o aspecto midiático, né? Como que esse conflito chega até nós. Então Israel é a única democracia no Oriente Médio, né? Seria de fato verdade isso? Então são falácias, ele coloca aqui na parte 2. As mitologias de Oslo, as mitologias de Gaza. Na parte 3, a parte final, é olhando para o futuro, e aí a solução de 2 estados é o único caminho a seguir. Estou bastante interessado em ler essa obra, em poder dividir com vocês, da mesma forma que em algum momento também poderei fazer a leitura do livro do Joe Sacco, Palestina, que já haviam me indicado, me dito que era uma leitura muito boa, que saiu pela Veneta, né, essa obra aqui. E quadrinhos, né? Quadrinhos a gente tem a possibilidade de fazer uma leitura mais rápida. Então, algum dos dois, se possível, talvez até os dois, assim que eu conseguir fazer a leitura, vou trazer aqui para conversar mais a respeito desse tema com vocês. Só largar em algum lugar aqui pro lado aqui, ó, para não cair no chão. Tive que sair da câmera, mas voltei, tá, gente? Vamos dando sequência aqui, então, sobre outros livros, e eu, de alguma forma, falo também o porquê que eu me interessei em atrás dessas obras, tá? Como, por exemplo, este livro aqui do Jean-Paul Sartre, que é Entre Quatro Paredes, que é uma peça de teatro, tá? Um livrinho bem fininho, que tem, por acaso, uma opinião do Camus, que fala que Sartre, ou a nostalgia do idílio universal. Do que fala essa peça Entre Quatro Paredes? Ela foi escrita em 44, e ela cunhou uma de suas frases mais conhecidas, que é "O inferno são os outros". O drama trata do encontro de 3 pessoas desconhecidas, o jornalista Joseph Garcin, a lésbica Inês Serrano e a fútil Stelle Rigaud. Estão todos mortos e, ao contrário do que acreditavam, percebem que o inferno não é uma câmara de tortura, mas uma sala de estar do Segundo Império Francês. E lá eles irão eternamente espionar, provocar, tentar seduzir e, acima de tudo, dilacerar uns aos outros. Me chamou muita atenção. Eu não costumo ler muitas peças de teatro, mas eu estou mudando isso. Eu fui me exercitando, e aí eu vou te falar agora de um outro livro que eu fui atrás, que também é por ocasião de uma leitura de uma peça de teatro, porque eu gostei muito de ler Esperando Godot, Samuel Beckett, que eu vou resenhar, vou falar dele aqui para o canal do Sujeito Literário. Então, como eu gostei muito da leitura desta peça de teatro, e eu achava que eu não ia conseguir ler muito, porque eu tinha problema assim, com ler peças de teatro, tive algumas experiências que não foram muito legais, eu achei que, eu gostei tanto de ler Molloy, do Samuel Beckett, tem aí no canal também um conteúdo a respeito disso, uma entrevista, um bate-papo que eu fiz com a Aritana Becker, que é uma leitora assídua do Beckett, que foi quem me indicou esse autor, e a gente fez a leitura em conjunto do Molloy, ela fez uma releitura, na verdade, e aí eu gostei muito do Samuel Beckett, e estava pensando o que vai ser o próximo livro que eu vou ler. Aí eu li, então, enfim, Esperando Godot, vou falar dele aqui no canal para vocês, tem muita coisa para falar desse livro, certo?
Não sei se já entrou aí, quando eu gravei esse vídeo já entrou no canal, se está para entrar, enfim. Em algum momento eu vou falar desse livro aqui no canal. E aí por isso eu me interessei em ir atrás de uma outra peça de teatro que pudesse ser legal, assim, para trazer, e aí essa do Sartre. E aí também queria ter mais alguma coisa do Samuel Beckett em mãos aqui, que não fosse peça de teatro, e eu acho que aqui se trata realmente de um romance, né, que é Murphy. Então comprei mais um livro do Samuel Beckett que fala o seguinte: ao contrário do Sol, que na abertura deste romance repisa a sabedoria bíblica, em Murphy, sua estreia na ficção, publicada em 1938, Samuel Beckett não apenas inova, como inscreve seu nome na tradição da alta comédia filosófica, conferindo forma pessoal ao gênero praticado por Cervantes, olha aí a referência, né? E Joyce, entre outros. E aí vai falar assim, ó: arquétipo do solipsismo dos heróis beckettianos, nascido aposentado, o protagonista sonha com um mergulho em seus abismos interiores, entrega uma vida mental e livre de compromissos mundanos. Mulheres, a noiva que foi deixada para trás, a namorada que insiste para que arrume um emprego, os amigos, o poeta menor Tickle Payne, o filósofo de que se fez discípulo, um pitagórico, e figuras inconvenientes ocasionais, detetive contratado para localizado. Então assim, acabei levando essa aqui junto quando eu fui atrás daquela obra do Sartre, e eu já li Molloy, né? Como falei para vocês. Tem uma Malone Morre aqui, essa leitura está aí engatilhada para ser feita, que junto com Molloy e O Inominável, que eu não tenho aqui, compõe a trilogia do pós-guerra. Então eu encomendei, enfim, achei lá na estante virtual um preço mais acessível, O Inominável, para fechar também a trilogia, ter tudo aqui e poder ler mais Beckett. E eu vou falar mais de Samuel Beckett quando eu gravar o vídeo sobre Esperando Godot, aguardem aí para o canal, certo? Dando sequência aqui, às vezes eu dou uma pausada no vídeo, retorno a gravação para que eu possa tomar um gole de água e também respirar um pouquinho, né? Tem mais alguns livros que eu quero mostrar para vocês. Ó, esse aqui é um outro livro que eu comprei recentemente, do Cioran, que é Breviário da Decomposição. Esse é um autor que eu quero há muito tempo fazer alguma leitura de um livro dele. Eu não tinha tido contato com nenhum livro dele ainda, então eu fui atrás de um dos seus livros, o Breviário da Decomposição, originalmente publicado em 49, diz aqui, foi o primeiro livro escrito em francês por Émile Cioran, e consiste numa viagem ao mais fundo da alma humana, lá onde se formam as idolatrias. Os aforismos e breves ensaios deste livro aprofundam temas como o vazio, a existência, Deus ou o desespero. Sobre ele escreveu Fernando Savater. O que Cioran diz é aquilo que todos os homens pensam em algum momento de sua vida, pelo menos um, quando refletem sobre as grandes vozes que sustentam e possibilitam a sua existência. Este não é um livro qualquer. Não se trata de uma guloseima cultural. É uma tempestade de lucidez que atira pelo ar velhos pergaminhos que servem de biombo à podridão. Eis um discurso que não castra, uma linguagem que não cede à fascinação da linguagem. Vai ser o meu primeiro contato com Émile Cioran e eu certamente tenho a pretensão de falar a respeito dessa leitura aqui neste canal literário. Também acabei comprando, e aí foi por acaso, eu estava olhando ali obras de autores que, enfim, eu ainda não tinha tido contato. Eu tenho uma listinha de autores que eu não tive contato ainda, mas que me parecem ser interessantes, e aí bati o olho em O Tagarela, de Louis René Fauré, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que é um livro curtinho, né, O Tagarela, e que é um livro que fala que aqui a gente tem uma novela bem divertida em forma de monólogo, escrita por este autor francês, enquanto ele atuava na resistência durante a Segunda Guerra Mundial, e que tornou-se uma de suas obras mais célebres e cultuadas. Então é a verdadeira parábola sobre os limites da palavra. É um livro que contou com leitores entusiastas, então desde Pascal, Blanchot, autor do ensaio incluído neste volume, inclusive o Blanchot, e entre outros autores bastante conhecidos, né? E aí esse livro, Tagarela, é comparado ao Memórias do Subsolo e também ao Camus, o livro A Queda, que é outro livro do Camus que eu ainda não li e que eu tenho aqui por sinal também, preciso fazer esta leitura. Então, falou de Dostoiévski, falou de Camus, falou dessa possibilidade de buscar nestes caras uma referência para essa leitura, já me ganhou.
E também vou dizer para vocês aqui honestamente, é um livro curtinho, né? Ele tem 140 páginas e eu estou arquitetando agora para o meu final de ano fazer leituras mais breves, tá? Então farei leituras mais curtas para que eu possa estar trazendo mais conteúdo aqui e conteúdo interessante de autores como esse para o canal. Também adquiri recentemente, agora a gente está chegando no final aqui dos livrinhos que eu tenho novos aqui para mostrar para vocês, mais um livro do Khalil Gibran. Para quem ainda não viu a resenha que eu fiz sobre o Profeta, deixo o link para que vocês acompanhem. Eu adorei fazer a leitura do Profeta. Assim, gostei muito, muito mesmo. Então o Khalil Gibran vai se tornar figurinha carimbada também nas minhas leituras, como é, por exemplo, Eduardo Galeano, né? Depois eu vou falar a respeito dele também. Então o Khalil Gibran vai aparecer mais vezes no canal. E assim, ó, quando tu junta um ótimo autor que diz coisas incríveis, né, importantes, com edições fantásticas, maravilhosas, como essa que eu estou mostrando para vocês, com ilustrações do Wagner William, que é um cara que eu considero um dos melhores ilustradores que nós temos no nosso país. E aqui a gente tem a tradução da Mariana Mesquita Santana. Eu comprei então, por último, A Voz do Mestre, este livro, mais um livro do Gibran, com essas gravuras aí, essas ilustrações incríveis. É um livro que também é um livro mais curto, né, e eu vou trazer provavelmente em breve a resenha, seja para o canal, seja lá para o Instagram. Nós vamos conversar um pouco mais sobre os textos do Gibran. Eu tenho um outro livro do Gibran aqui também, mais para frente eu vou falar sobre ele, vamos deixar aí no suspense qual é. Para encerrar então a conversa de hoje, o último livro adquirido, livro que eu estava há bastante tempo de olho, e deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu queria a versão que saiu maior, assim, que é um livro que saiu maior, ele está muitíssimo caro, acho que está quase R$200, do Eduardo Galeano, que tem toda a trilogia reunida da Memória do Fogo. Então este livro está esgotado. Este que eu tenho aqui, que eu estou mostrando para vocês, é o livro do Eduardo Galeano, que traz na LPM, nessa versão de bolso, as 3 edições em separado. Digamos assim, os 3 volumes, né? Uma edição só, os 3 volumes de forma separada. Então nós temos Os Nascimentos, que é o primeiro livro dessa trilogia da Memória do Fogo, e onde o escritor vai falar a respeito dos séculos XV, XVI e XVII, as caras e as máscaras. Vai ser o segundo livro dele, que é o volume 2 dessa trilogia, e as caras e as máscaras vai abordar já a sequência ali. Então a gente tem os séculos 18, 19 e depois no último século do vento a gente tem o século 20, tudo isso falando a respeito da história da América Latina, da forma como só o Eduardo Galeano sabe fazer, né? Eu já li há muito tempo atrás As Veias Abertas da América Latina. Esse é um livro que eu teria que reler para poder trazer para o canal em formato de resenha. Porém o próprio Galeano falou que a prosa dele, pouco antes dele vir a falecer, né, naquele livro ele considerou bastante cansativa, né, enfadonha. Eu acho que As Veias Abertas da América Latina é um livro muito importante assim, para que a gente possa conhecer as nossas origens, né? Todo um passado de espólio, exploração europeia, aquilo que forjou os latino-americanos, nos forjou enquanto sujeitos latino-americanos. Um livro ótimo, né? Vou me permitir discordar do Galeano, talvez ele se torne cansativo, né? Ele fala, não só por ser um livro mais acadêmico, mas ele também faz referência à prosa, né? A prosa de esquerda, que ele considera que é ali carregada assim, de alguns vícios de linguagem que são próprios mesmo, aquele aspecto mais militante, né? Mais panfletário talvez, de uma obra literária. Enfim, a recordação que eu tenho quando li na época, e li ainda bastante cru, assim, não tinha muito contato com a academia mesmo, foi bem no início da minha graduação, eu achei o livro esclarecedor, foi quase que uma saída da caverna para mim de Platão, assim, né, do mito da caverna. Eu acabei ali descobrindo coisas que eu nunca tinha ouvido falar, a exploração do ouro, da prata, como que se deu nessa relação com os europeus. Eu achei um baita livro. Posso reler, se até alguém botar aí, acho que seria legal uma resenha sobre as Veias Abertas da América Latina. Posso tentar puxar aí na fila para reler este livro e trazer aqui, porque teria que fazer isso, para poder trazer com propriedade, com conteúdo. Mas um outro caminho para que
se faça essa leitura, eu acho, essa releitura, já mais dentro dessa prosa poética do Galiano, que mistura, né, crônica, conto, poesia, eu gosto muito, talvez seja por aqui, né? Então eu vou me dar o direito em algum momento de fazer a leitura do Galiano dessa trilogia e quem sabe, né, traz um livro em algum momento, depois traz o outro, até porque eu já tenho aqui no canal também uma playlist, para quem quiser acompanhar, do livro que está aqui. Ó, separei também. Esse livrinho aqui, ó. Futebol, Sol e a Sombra, do Eduardo Galiano, que é uma parceria que eu fiz com o pessoal do programa Futebol e Cultura na Rádio Com, onde eu fui desenhando ele em partes e, como vocês veem, eu gostei bastante, né? Marquei muitas coisas. Esse livro não fala só sobre futebol, fala sobre tudo que envolve este acontecimento esportivo, cultural e social que é o futebol. Tá, gente? Então, esse já está aqui no canal resenhado para quem quiser acompanhar. Esse é o problema de não ter um horário melhor para fazer as gravações aqui, né? Vocês veem que às vezes tem esses ruídos externos, né? Eu moro próximo a um hospital, como já disse, então vai ter muitas vezes essas ambulâncias passando aí. Mas, para encerrar aqui então, esses foram os livros que eu adquiri. Também quero te fazer mais um convite, tá? Que tu acompanhes a resenha do livro dos abraços. Deixo aí também na descrição para que tu possas acessar esta resenha e fazer essa leitura. Livro belíssimo, tá entre os melhores livros que eu já li na minha vida, com toda certeza, e tem resenha aqui no canal. Então, se tu ainda não leu nada do Galiano, te recomendaria que começasse por aqui, e também dizer que estou lendo um livro do Galiano neste exato momento, porém não direi qual é, farei suspense, porque é um livro que eu estou lendo ao longo de todo o ano e também, em algum momento, chegará aqui para o canal para que a gente possa conversar. Então o Galiano, ele me acompanha, ele está sempre comigo e espero que ele possa também vir a ser um contato permanente nas tuas leituras, se tu aceitares este convite, e é por isso que eu deixei ele para o final. Melhor a gente deixa para o final, não desdenhando nenhum dos outros livros que eu falei, todos são maravilhosos, mas quero realmente te convidar a fazer alguma dessas leituras, ou pelo menos deixar aí na tua listinha para quem sabe mais para frente tu também poderes ir atrás. É isso, pessoal, por hoje. Falamos bastante coisa aqui, eu cansei a garganta, mas espero que tenham gostado do conteúdo, e se gostarem, inscrevam-se no canal também. Deixe nos comentários aí pedindo que a gente pode fazer mais vídeos nesse estilo, ou, se não é o caso também, eu posso não trazer mais vídeos assim. Eu nunca sei ao certo se esses vídeos são interessantes ou não para quem está assistindo. Tá certo? Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.